Hello, pessoal! Voltamos aqui para a nossa revisão de conteúdo da nossa aulinha 18. A aula 18 falou sobre a cidadania e os seus teóricos. Nós traçamos aí uma linha histórica e sociológica para falar sobre esse assunto e terminamos fazendo uma problematização da cidadania nos dias de hoje e também a cidadania em relação à cultura, né? Em relação aos povos originários. Então vem aqui comigo, vamos conferir no nosso quadro o que foi que nós falamos nessa aulinha de hoje, pessoal. Muito bem, a gente está na parte 2 sobre aquele tema sobre direitos e cidadania, né? Vocês lembram disso? Nós começamos a nossa aula, gente, fazendo aí uma análise desses três teóricos, né? Os três teóricos que a gente se propôs a conversar sobre o assunto da cidadania. Então, a gente falou sobre a cidadania conforme o Karl Marx, a cidadania conforme o Émile Durkheim e a cidadania conforme o Marshall. Só um pouquinho, pessoal, estou arrumando aqui. Pronto. Então, cada um desses autores, eles trazem as suas contribuições sociológicas para entender esse tema, né? O Karl Marx, ele traz uma contribuição a partir da ideia do capitalismo, sempre na questão da crítica, né? E a relação com a cidadania. Ele não acredita que no capitalismo a gente conseguiria, acho que vocês não estão conseguindo ver aqui, vou colocar em vermelho para mais fácil, né? Eu acho que vocês não conseguiriam, que ele não conseguiria entender como que no capitalismo a gente fala de cidadania quando a gente tem a desigualdade social. Para ele isso não é possível, ter uma cidadania numa sociedade desigual, de classes, né? O Durkheim, ele acredita que a cidadania está relacionada aos papéis sociais e à coesão, tá? E à coesão. Então, sem a coesão social, né, sem a gente cumprir os nossos papéis e as nossas obrigações, a gente não consegue chegar à coesão social que vai proporcionar, né, uma sociedade equilibrada, e a cidadania faria parte disso, tá? Já o Marshall, que é mais contemporâneo, ele traz as discussões relacionadas à contemporaneidade da cidadania e as suas divisões entre os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Então, cada um deles vai abranger, vai categorizar uma parte dos nossos direitos. Um vai falar sobre a questão da moradia, habitação, né? Do direito a uma vida digna, o outro vai falar sobre a liberdade, o outro vai falar sobre os direitos políticos, sobre a liberdade de votar e ser votado, né? Então, cada um deles traz essa essencialidade, traz essa questão que deve ser valorizada, tá bom? E aí a gente também foi para o caminho da cidadania na atualidade, da cidadania em que a gente ainda precisa continuar lutando por ela, continuar defendendo, até porque a gente ainda vive um cenário crítico em alguns lugares, um cenário devastador para algumas populações. Então, a gente ainda precisa entender que a cidadania não é plena, ela não chega igual para todo mundo, ela não é democrática, né, nesse sentido, porque a gente não consegue proporcionar à maioria da população uma vida digna, então a gente ainda não vive uma cidadania plena, né? O discurso é muito bonito, mas a prática ainda deixa a desejar. E a gente também falou da cidadania na América Latina através da discussão da ideia do bem viver, né, que é um conceito muito mais antigo do que nós imaginamos, que traz consigo a relação do homem e natureza, a relação do ser humano com a natureza, né? E que alguns países já incorporaram nas suas constituições, como o Equador e a Bolívia. Só que essa ideia do bem viver, o buen vivir em espanhol, ela traz para si e para as populações a responsabilidade de cuidar da nossa mãe terra, né? E por quê? Porque nós estamos destruindo essa relação com a natureza há muitos séculos. E com isso nós geramos várias crises. Uma delas também é a crise de entendimento e valorização da população originária. Por isso que nós vivenciamos ainda problemas seríssimos da cidadania, né?
Bom, e aí esse foi o resumo da nossa aula de hoje, com as referências aqui, tá? E agora a gente vai para a correção de atividades, que eu deixei para vocês anteriormente, e daqui a pouquinho a gente volta para corrigir e ainda comentar sobre esse assunto, tá bom? Aguardo vocês, até daqui a pouco. Hello, pessoal! E aí, como é que foi o exercício? Vocês conseguiram fazer aí? Conseguiram? É bom que vocês tenham esse tempo para vocês também trocarem ideia com seus colegas, com os professores, com as professoras, né? Trazer alguma novidade, alguma coisa que vocês queiram aí. Eu sei que vocês têm acesso às pesquisas, então vocês podem estar trazendo também para a discussão em sala de aula alguma questão, alguma situação, um paradigma da sociedade. Então, assim, nós ainda temos temáticas, tá? Para a gente falar nessas nossas aulas, a gente ainda tem aí a aula 18, 19, 20, 21, 22. Temos 4 aulas com temáticas muito atuais e interessantes e que a gente vai trazer ainda informações muito boas sobre a atualidade. Como eu disse para vocês, a disciplina de sociologia, gente, 20% é a teoria clássica, que não tem como mudar. Mas o resto dos 80% é a atualidade. Por isso que a professora aqui, ó, tem que estar sempre lendo atualidades para saber o que está discutindo, tanto no âmbito acadêmico, porque eu trago também essa leitura acadêmica para a aula, para que vocês possam também participar da ciência, né? Porque vocês estão na escola que não pode ser cientista, que isso, né? Mas também trago um pouco da atualidade, do que está acontecendo no mundo, das discussões, né? Dos dilemas, de dados, estatística, para poder fazer esse bojo de coisas que eu possa trazer para assim, atualizar o conhecimento de vocês o máximo possível. Porque lá nas provas do Enem também cai muita atualidade. Então a gente tem que estar sempre olhando e revisando os assuntos que estão sendo mais falados, que vai cair no Enem, para trazer para vocês, tá bom? Muito bem, então aqui vamos para a nossa atividade, vamos ver a questão 1, vamos ver o que foi discutido nessa primeira questão. Então vamos ler aqui comigo, vamos lá, número 1. O cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade. Tudo que acontece no mundo acontece comigo. Herbert de Souza, ou Betinho, que é um personagem muito conhecido, né? Segundo a definição acima, podemos afirmar que, letra A, o cidadão é um indivíduo que se omite frente ao debate político. B, a cidadania é apenas restrita aos estudiosos e políticos. Letra C, o cidadão é aquele que vive em sociedade. Ponto. E letra D, a cidadania compreende a necessidade que as pessoas têm de participarem da vida política, sempre visando o funcionamento da sociedade. E aí, pessoal? Letra A, B, C, D. E aí? Vamos ver aqui juntos? Vamos lá? Será que vocês acertaram? Vamos ver. Letra D, pessoal. A cidadania compreende a necessidade que as pessoas têm de participarem da vida política, né? Sempre visando o funcionamento da sociedade. Então, assim, vamos ver as alternativas aqui, ó. O cidadão indivíduo que se omite, o verdadeiro cidadão, né? Com a palavra, com todo o peso adjetivo da palavra, ele não pode se omitir frente ao debate. Ele tem que participar do debate político, né? E a cidadania, ela é apenas restrita aos estudiosos, por exemplo, é só sociólogo, socióloga, cientista social, político, economista que vai discutir cidadania? Claro que não. A cidadania é de todos nós. Claro que nós, cientistas, a gente vai se aprofundar mais em alguns assuntos, porque a nossa função é essa, né? Assim como o médico vai se aprofundar na área dele, vai, né, tentar se atualizar sempre. Nós também temos que fazer isso.
faz parte da nossa profissão. Mas a cidadania não é um tema só para a gente, a cidadania é um tema para todos, porque nos diz respeito. E a cidadania é aquele que vive em sociedade? Seria, né, o indivíduo que vive em sociedade, mas a cidadania vai para além dessas questões. Cidadão é ser munido dos direitos e deveres, não apenas existir, né? Tem que ser mais do que existir. Então tá aí, pessoal, a letra D, tá bom? Muito bem, vamos para a segunda do Enem 2013. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme os seus interesses. Em 451 a.C., bem antigo, né, gente? Porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênviros, né, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Muito bem, vamos continuar aqui. A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada a, letra A, adoção do sufrágio universal masculino, letra B, a extensão da cidadania aos homens livres, a letra C, a afirmação de instituições democráticas, letra D, implantação de direitos civis, ou, letra E, tripartição dos poderes políticos. E aí, galera? A, B, C, D ou E? O que vocês marcaram? Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá? Paran, tan, tan. Letra B, pessoal, a extensão da cidadania aos homens livres. Lembre-se, vamos aqui lembrar a vocês que nesse momento aqui, ó, 451 a.C., na Grécia, a cidadania ainda não era essa cidadania plena que temos hoje. Então, a cidadania, a busca ainda era que alcançasse os homens livres, tá? Ainda não estava naquele momento de alcançar mulheres, crianças, escravos. Então, esse momento de contexto histórico da cidadania ainda estava muito, ó, lá atrás, tá? Então, por isso que é a resposta da letra B, tá certo? Vamos, então, para a terceira pergunta do Enem 2010. Vamos lá. A ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo a ser constantemente retomado e rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e social. A ética supõe ainda que cada grupo social se organize, sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o exercício de um pensar e agir autônomos. A relação entre ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos. É necessária uma ética renovada que se construa a partir da natureza dos valores sociais para organizar também uma nova prática política. Muito bem, olha aí, falando de ética, né? O século XX, gente, teve que repensar a ética para enfrentar os novos problemas oriundos de diferentes crises sociais, conflitos ideológicos e contradições da realidade. Sob esse enfoque, é a partir do texto a ética pode ser compreendida como, letra A, instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com os valores coletivos? Sim ou não, gente? Se vocês acham que é, marca aí a letra A. Letra B. Mecanismo de criação de direitos, porque é de natureza do homem ser ético e virtuoso. Será que é mesmo isso aqui, gente? É de natureza humana ou a gente aprende a ser? Não sei, vamos lá. Marque se vocês acham que está correto. Letra C. Meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização,
pois, a partir do entendimento do que é efetivamente a ética, a política internacional se realiza. É isso? Então, se vocês acham que é, marca a letra C, né? Letra D, parâmetro para assegurar o exercício político primado pelos interesses e ação privada dos cidadãos. Será que é? Ou a letra E, a aceitação de valores universais implícitos numa sociedade que busca dimensionar sua vinculação a outras sociedades. E aí, gente, letra A, B, C, D ou E? Vamos ver aqui qual é a correta? Letra A, pessoal, é um instrumento de garantia da cidadania. Por quê? Porque através dela, da ética, tá? Que fique claro que é sobre ética essa pergunta, que é através da ética que os cidadãos passam a pensar e agir conforme o quê? Os valores coletivos. Então, falar de ética, gente, é falar de valores, tá? E valores de quem? Da coletividade, porque a ética não se constrói individualmente, a ética se constrói a partir de quê? De uma relação social. Ninguém constrói ética sozinho dentro de uma caverna, não, gente. Na prática, ela se constrói a partir das relações, tá bom? Fechado, então? Muito bem, vamos para a última. Defina a cidadania hoje. Bem viver na América Latina? O que é isso, gente? Vamos ler juntos a resposta aqui, parâmetro. Vamos lá. Recentemente, alguns países latino-americanos põem em debate uma nova noção de cidadania, rompendo com a perspectiva, o quê? Eurocêntrica e colonizadora. Uma cidadania plural e interétnica que emerge na fala dos excluídos, que são aqueles indígenas, pessoas que nunca foi nem citada nos livros de história, não ser como quase um personagem folclórico, né? Aqueles da periferia, no reduto dos outros, aqueles que não somos nós, a gente chama de outros, né? Que nunca integraram a cosmologia das nações civilizadas, tá? Cosmologia, uma palavra interessante, né? O estudo de quê, gente? Do cosmos, do mundo, da história do mundo, né? Então, gente, tá aí, vocês estão vendo as perguntas, vendo as respostas, espero que vocês tenham acertado. Essa última pergunta aqui, vocês podem fazer a leitura. Essa resposta é uma resposta padrão, mas vocês podem criar em cima dela a resposta nas palavras de vocês. Não é obrigatório vocês escreverem tudo igual, tá? A ideia é o contrário, é vocês, a partir do que vocês aprenderam, traçar as respostas de vocês, tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima aula, na aula 19, e bons estudos. Pessoal, não esqueçam da nossa atividade extra classe, tá chegando a época de entregar, tá bom? Quero ver o resultado das atividades de vocês, tá bom? Um abraço e até mais!